Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo. E este assunto, que tem sido comentado, inclusive lá pelo meu irmão, o Tiago, dos católicos de verdade, que tem pessoas, que eu vou dizer até aqui para vocês, que tem pessoas que, apesar de a gente não ser parecido, tem pessoas que confundem aqui os canais, acham que aqui é o católico de verdade também. Então são coisas diferentes. Tem pessoas que confundem os nomes. Eu até mudei o nome do canal também nesse sentido, para não ficar muito semelhante ao canal dos católicos de verdade, para não dar essa confusão, para que as pessoas possam diferenciar. Nós fazemos um trabalho de evangelização, ele faz um trabalho bacana, faz um trabalho muito bom, o Tiago dos Católicos de Verdade. E só que nós somos um pouco diferente devido de abordagem, de estilo dos vídeos, Cada um tem a sua maneira. Só que tem pessoas que confundem. Então, o meu canal virou a Verdade Cristã para dar uma diferenciada só em questão de nome e de achar o vídeo, tá? Não de nada contra o Tiago, tá? O Tiago faz um excelente trabalho, com certeza. E ele também comentou sobre o Bernardo Kister. E eu vou falar aqui também sobre ele, sobre alguns bispos que cogitam a possibilidade de excomungá-lo. Bom, vou falar aqui que não é de hoje que o Bernardo Kister denuncia a CNBB, denuncia a campanha da fraternidade, denuncia todo um esquema esquerdista dentro da Igreja Católica, tá? Um braço do PT, um braço do esquerdismo está na CNBB. Tá? Isso aí, quem fala que não é porque não conhece nada sobre política, não conhece nem o mínimo possível para poder falar sobre isso. Porque quem entende um mínimo sabe que muitos bispos, não falo todos, tem muitas pessoas boas, tem muitos bispos bons que querem apenas falar sobre a fé, sobre a doutrina católica, sobre a verdadeira caridade, tá? Que vamos abordar aqui neste vídeo aqui, que muitas pessoas criticam sem saber o que estão falando. Muitas pessoas falam, você está falando mal da campanha da fraternidade, que fala da fome, que fala de uma coisa que a igreja... Sim, a igreja sempre combateu a fome. Eu não estou falando contra este tema. Tá vendo que muitas vezes é complicado você falar de uma coisa porque parece uma coisa muito boa e de fato é uma coisa boa a parte de combater a fome. Sempre temos que combater a fome, ajudar as pessoas, fazer caridade, dar a comer a quem tem fome. Só que o assunto não é esse. Tá? O assunto não é sobre isso. É sobre as campanhas da fraternidade de todos os anos e também sobre alguns bispos da CNBB desde os anos 60. Tá? E o Bernardo Kister combateu bastante durante muitos anos. Eu acompanhava, sempre o acompanhava quando ele falava sobre algumas coisas que aconteciam nas missas, abusos litúrgicos, absurdos que alguns padres falavam. Então ele sempre colocava, antes de talvez vocês conhecerem o Centro Dom Bosco, conhecer outros canais, você talvez conhecia primeiro o Bernardo Kister, que foi o meu caso. A primeira pessoa que eu conheci na internet que falava sobre essas denúncias, sobre a campanha da fraternidade, sobre esse esquerdismo na Igreja Católica, foi com o Bernardo Kister. Tá? Que é uma pessoa experiente, ele é um ex-protestante, se converteu à fé católica, tá? Se converteu à fé católica, hoje é um católico que combate com a mente, com a inteligência, tá? É um intelectual, ele é mais voltado para o lado intelectual, não tirando o espiritual, mas ele é voltado mais para um combate mais intelectual, para saber a fundo, porque muita gente é sentimentalista, vê as coisas apenas num sentimento, e acaba ficando cego. Nós temos que ver também de uma forma inteligente, de uma forma intelectual.
para poder você observar as artimanhas de muita gente, as artimanhas que são usados para manipular, para enganar as pessoas, para as pessoas acreditarem em certas coisas e deixar de acreditar em coisas importantes. Tá? Muitas vezes foi usado propaganda política na campanha da fraternidade, inclusive nessa da fome, vem a calhar muito com o presidente atual, que vive falando da fome, que o Brasil vive com fome, mas ele vive falando da fome. Ele deixou, né, quando saiu, a fome não existia. Tá? Então é algo assim muito complicado de se combater. E não se combate a fome com ideologia, com pronome neutro, essas coisas, esses absurdos que a gente vê por aí. A igreja combate a fome, sempre combateu. Tem muitos trabalhos muito bons para acolher os moradores de rua. Isso aí é tudo muito bom. Inclusive padres da teologia da libertação que ajudam os moradores de rua, que a gente vê aqui em São Paulo. Mas a questão não é essa. A questão não é a ajuda. A questão não é você. É muito bom ajudar as pessoas, ajudar os moradores de rua. A questão em si é a propaganda política em cima disso. É que nem aquelas pessoas que fazem doação de alimentos para as pessoas que estão passando fome e depois tiram a selfie. É a mesma situação dos políticos de esquerda, tá? Que vai lá. É a mesma situação de usar o pobre, usar a figura do pobre, usar a pobreza, a fome como uma propaganda do seu governo, promovendo políticos, tá? Isso que eu sou contra, e o Bernardo Kister também. A introdução de ideologia marxista dentro da Igreja Católica, isso é o que o Bernardo Kister combate. Ele não está falando mal da Igreja, assim como eu também não estou falando mal da Igreja, assim como o Tiago dos católicos de verdade não fala mal da Igreja. O que nós combatemos é este mal que adentra a Igreja Católica, as ideologias marxistas, ideologias comunistas, ideologias materialistas, ideologias maçônicas, ideologias que adentram a Igreja através de, primeiramente, a parte primária, né? É a política, os políticos. E dos políticos vem para alguns bispos. Tá? Isso aconteceu nos anos 60 e continua acontecendo até os dias de hoje. Bispos politizados, bispos de esquerda que apoiam esses políticos e trazem essas ideologias para dentro da igreja. Tá? Que trazem para dentro da igreja e, em vez de falar de Jesus, em vez de falar da fé católica, colocam as ideologias políticas na frente. Tá? Usando o social, falando do social, mas com o cunho político. E não com o cunho religioso, não com o cunho da igreja, como a igreja sempre combateu. A fome, a miséria, a pobreza, ajudar os pobres, ajudar a quem tem fome, não nega os milagres de Jesus, como a teologia da libertação, muitos negam os milagres de Jesus. Falam que Jesus não multiplicou os pães e os peixes, que Jesus não fez isso, não fez aquilo, não foi tentado pelo demônio, que não existiu o deserto. Então, isso que nós somos contra. A tirar o espiritual, esvaziar a igreja da sua essência, para colocar uma essência mundana, uma essência apenas de socialismo, que qualquer religião é boa, e o que é importante é você ajudar os pobres, fazer caridade. Então é isso que nós não concordamos. Nós não concordamos com isso. Então se é para excomungar, excomunga todo mundo que é contra vocês. Porque não adianta. Nós vamos continuar falando. Bernardo Kister tem voz, o Tiago tem voz. Aqui o meu canal, mais ou menos, não tem muita alcance, mas também vou continuar falando aqui. Ok? E é necessário falar. Alguém tem que falar. Sobre muitos assuntos. E repetindo, não é contra o combate à fome, não é contra nada disso. O esquema é outro, o negócio é outro com eles lá. Tá? É outra coisa, é cunho político, socialista, marxista. Nós lutamos contra isso. Nossa luta não é contra as pessoas.
é contra os principados e as potestades, né, como diz São Paulo. Então, a igreja que você frequenta tem muitos pais da teologia da libertação, fala sobre a teologia da libertação, fala sobre a campanha da fraternidade. Como eu já falei para uma irmã que me perguntou, que queria ir toda com ira, brigar, bater boca. Se for possível, retenha o que é bom. O que não é bom, descarte. Entre aqui e saia por aqui. Porque muitas coisas são balela, muitas coisas são só política, são só politicagem. Mas tem coisas que você pode absorver, como fazer uma caridade. Em vez de dar dinheiro para a campanha da fraternidade no domingo de Ramos, pega o dinheiro e faça a caridade. Dê a comer a quem tem fome. Em vez de dar para a campanha da fraternidade, para os bispos da campanha da fraternidade, dê você mesmo de comer às pessoas. A você mesmo, compre uma cesta básica e dê a quem realmente precisa, quem realmente está com fome. É isso que nós temos que fazer, a caridade de verdade, não aquela caridade da selfie. Ok? Então é isso, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.